Olá. Bom, estou aqui estudando um livro espanhol de astrologia e ele está bem interessante. Eu queria compartilhar alguns insights, alguns entendimentos, até mesmo filosóficos, sobre a Revolução Solar, que esse livro me trouxe assim uns pontos de vista interessantes. É o seguinte, acompanhe o raciocínio. Como diz a lei hermética, né, o que está acima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. E assim, o Sol, vamos fazer assim um paralelo, o Sol é como se fosse um espírito, né? É algo etéreo, que dá vida, ele patrocina, alimenta, fomenta a vida aqui na Terra. E a Terra gira em torno do Sol, em função do Sol. Então a Terra, ela seria ali um corpo que recebe essa luz, esse calor, essa vitalidade, essa vida do Sol e produz vida aqui na Terra, unindo a matéria e o espírito que desce dos céus, que vem do Sol. Então, o Sol como espírito, a Terra é o lugar onde o Sol pode manifestar a luz e calor e gerar conjuntamente com ela a vida. Está em espanhol aqui, aí eu já vou traduzindo direto, então algumas palavras podem ter alguns tropeços aqui, mas vocês relevam. Então, vamos lá. O corpo é para o espírito o que a Terra é para o Sol. Então, da mesma forma que a Terra vive em função do Sol e vive ali, né, ao seu entorno, à sua influência, o nosso corpo, né, na nossa vida mundana, ele recebe a influência e vive em função da nossa alma, do nosso espírito, do nosso logos, vamos dizer assim. Então, uma pessoa é a materialização concreta e específica de uma ideia do Criador. A ideia que fixamos na carta natal, no mapa astral, que é a representação em símbolos de um ser com um corpo-alma que foi encarnado, surgindo na manifestação, assim como surge no céu uma estrela nova. Né? Tem até algumas correntes esotéricas que diz que cada homem, cada mulher é uma estrela, né? Nesse sentido, sim. Da mesma forma que no cosmos, no universo, nos sistemas, né? Lá no espaço sideral, surgem novas estrelas e elas têm o tempo de vida delas, né? Nasce uma estrela, ela tem o tempo dela, e aí depois ela morre, vira uma supernova, né? Explode, depois vai gerar outras estrelas, e assim vai gerar uma outra estrela, e assim por diante, né? Então nós também estamos aqui, né? Somos gerados, temos uma existência, vivemos, apagamos naquela existência, mas aí nosso espírito progride e encontra uma nova existência e assim por diante, né? E o ser que nasce nesse plano, na Terra, ao continuar o seu movimento, cresce e desenvolve a sua potencialidade de acordo com as possibilidades individuais. Tal como o cosmos e o nosso universo planetário seguem o seu movimento de acordo com seus próprios tempos de rotação, os quais, ao interrelacionar-se, vão criando novas circunstâncias. Então, no sistema solar existe uma orquestra, né? Uma harmonia. Cada
planeta ali no seu tempo, na sua velocidade diferente, e ele, na sua dança, alguns com trajetórias diferentes, inclinadas em ângulos diferentes, etc., eles vão se interagindo, vão se colocando em ângulos e tal, e ali vão gerando situações, vão gerando efeitos, são as aspectações na astrologia, né? O trígono, oposição, quadratura, sextil, etc. E nós aqui na vida, né, a gente vai interagindo, relacionando com outras pessoas, com outras estrelas, né? E situações vão acontecendo conforme a gente vai vivenciando, nos aproximando e nos afastando de algumas pessoas, de algumas situações. Então, há também essa correlação. Concretamente, a revolução solar é o giro completo que o nosso corpo, Terra, realiza em torno do Sol. Porém, que em termos astrológicos a gente inverte a fim de poder decifrar a sua mensagem em termos humanos, ou seja, a gente inverte, a gente fala que o Sol deu o giro, né, e voltou para o mesmo lugar que estava quando a gente nasceu, aí se dá a revolução solar. Mas na verdade aí, né, pelo heliocentrismo, nós que em cima da Terra é que giramos em torno do Sol e voltamos para o mesmo ponto. Então, a Terra tem lá o seu movimento em torno do Sol, e no dia que a gente nasceu, a gente pegou um ponto dessa pista, dessa corrida aí, né? Então, todo ano a gente volta para aquele mesmo ponto. Só que, como o Sol e o Sistema Solar também estão em um movimento com uma estrela muito maior, por exemplo, diz que o Sol tem uma relação de binariedade com a Sírius, né? Então o Sol vai dezenas de milhares de anos, 50 mil anos, 26 mil anos mais ou menos, ele vai dar uma volta na Sírius, se afasta, tanto é que tem registros que a Sírius no passado estava vermelha e hoje em dia ela está azulada. Isso tem uma conotação, né? Se ela está vindo, ela é uma cor, se ela está se afastando, é de outra cor. Enfim, então, como o Sol, nosso sistema solar também está em movimento, então isso vai subindo o Sol e a Terra junto. E aí forma um movimento como se fosse assim um parafuso, né? Ele volta para o mesmo ponto, aqui assim, vamos dizer assim, mas tipo em um andar acima. Então estamos vivendo, né, de acordo que vai mudando as revoluções solares, estamos vivendo pontos, situações, assuntos, questões similares às que já vivemos, mas em um outro nível. E pode ocorrer que oportunidades passem e não voltam mais, porque era de uma faixa de altura de você viver aquele assunto, aquela questão aqui. E quando você já está aqui em cima, você não resgata mais. Então, isso explica muita coisa na nossa vida, né? Por exemplo, na adolescência, né? A galera tá ali farreando e tal, chega algumas pessoas chegam a uma idade da vida que não quer mais birita, não quer mais balada, não quer mais tumulto, já tá numa outra vibe. Um exemplo, assim, corriqueiro, né? Só para ilustrar, pode ser em diversos outros temas, né? Então a revolução solar seria então
o caminho que dá a possibilidade de desenvolver dita consciência, que é o Sol, que é a nossa alma e espírito, este ano atrás, ano depois de ano, né? Ano após ano, se ubicará em áreas de experiências diferentes, se colocará em áreas de experiências diferentes relacionadas com temas concretos do cotidiano e colocar à prova o desafio da vida, que a vida oferece a cada pessoa para expressar o seu ser e atuar com consciência. Então, cada ano, o Sol da Revolução Solar vai aparecer em uma casa do seu mapa astral diferente. Às vezes na casa 4, depois na casa acho que 1, depois na casa 10, na casa 7, ele vai mudando. Então, a cada ano, você tem a oportunidade de colocar a sua consciência ali, a consciência que você foi adquirindo com a experiência de vida, você colocar ali, naquela área de vida. E cada ano você vai enriquecendo, vai colocando mais coisas no seu balaio de sabedoria, de experiência, de vida, por estar vivenciando em vários outros pontos, cada ano em um ponto, cada ano em uma casa astrológica diferente. Aqui fala sobre isso. Seres humanos veníamos a ser um trabalho, nós seres humanos viemos fazer um trabalho que é interno, né? Viemos nesse planeta fazer um trabalho interno que é subjetivo, que é uma exploração de um descobrimento de si mesmo. O autoconhecimento é a grande chave, né, da evolução. Abrir-se à compreensão de que o suceder externo não é casual, mas sim responde ou corresponde àquilo que está acontecendo simultaneamente na interioridade. Ser o testemunho vivente da divindade operando na materialidade. Então, da mesma forma que o Sol opera na terra e faz crescer as plantações, as árvores, as flores, etc. Nosso espírito, nossa alma, a nossa assinatura, né, psicológica e espiritual que está no mapa astral, vem ter um tipo de impacto, de participação no mundo e isso reflete na nossa vida, no exterior, na exterioridade da nossa vida. Então, aquilo que acontece no externo, né? Ganhou um bilhete de loteria, ocorreu um acidente de trânsito, encontrou uma namorada, passou no vestibular, etc. Tudo isso é um reflexo do que ocorre dentro da gente, do estado de vivência, de organização ou de caos, de evolução ou de travamento que ocorre dentro da gente, da nossa psique, da nossa alma, do nosso espírito, né? Então isso reverbera para fora e as coisas acontecem, assim como o invisível Sol faz coisas materiais acontecerem aqui na Terra. Então o Sol, ao iluminar diferentes áreas, aquilo que eu descrevi, expliquei no freestyle aqui, ao iluminar diferentes áreas, permitirá a consciência cada vez mais as partes que compõem. O Sol, ao iluminar diferentes áreas, permitirá conscientizar cada vez mais as partes que compõem a totalidade do que somos. Ao mesmo tempo, nos permitirá duas possibilidades. Uma é implantar nas ditas áreas, nas ditas
casas astrológicas em que ele está naquele ano, na casa astrológica que ele está naquele ano, implantar a consciência lograda, ou seja, a consciência adquirida, né? O eu de hoje, 2023, é muito mais experiente do que o eu de 2016, né? Então, pum, já eu vivencio, vamos dizer que eu estou vivenciando o Sol na mesma casa astrológica que eu estava lá em 2006 ou 2016, que seja. Agora eu tenho muito mais experiência, né? Tenho mais desenvolvimento, etc. Então vai ser diferente. Eu vou colocar uma consciência muito maior ali e atualizada. E ao incluir novas zonas, novas áreas, ou seja, um ano está em uma casa astrológica, no outro ano está em outra área astrológica, então já estou incluindo duas áreas astrológicas diferentes, no meu Sol, no meu espírito, na minha experiência de vida. Estarei expandindo ou ampliando a mesma consciência e o seu sentido de propósito ao longo da vida. A descrição detalhada da carta habilita o sujeito para abrir a sua consciência e assim verá como está imerso em suas circunstâncias e que nada do que lhe possa acontecer é estranho. Aquilo que eu falei, o que acontece fora é o que está já acontecendo dentro. Então não tem nada de outro mundo, não tem nada de que isso não devia estar acontecendo comigo. Não, devia. Era para acontecer, porque já está acontecendo internamente. Ao poder ver e compreender isso, as coisas que estão acontecendo, a sua capacidade de resposta será diferente. Então, se eu vejo na Revolução Solar o que vem pela frente, né, o que vai entornar ali na realidade, eu já posso ir mudando minha consciência, minha postura, minhas atitudes, minhas escolhas, para ter consequências amenizadas ou até revertidas ou potencializadas, se for para algo bom, né? Essa é a utilidade também de fazer a Revolução Solar todo ano. Então, o sentido de cada um vai estar em função do que se vinha vivendo. Porque o Sol é o fio da vida, o cordão que nos une com o sentido da transcendência, enquanto estamos encarnados. Na carta de cada ser, ou seja, no mapa astral de cada pessoa, cada indivíduo, está aquele que em geral se chama, e aqui eu aprendi uma expressão nova que eu nunca tinha ouvido, é o nudo gordiano. Não é italiano, é o nudo gordiano. Não é, peraí, vou tentar aqui um espanhol aqui. É o nudo gordiano. Agora saiu parecido. Então, é o nó gúrdio. Eu dei um Google ali, significa assim, um quiprocó, uma sinuca de bico, uma situação muito difícil, muito entrelaçada, que parece não ter solução, mas que é resolvida facilmente com um golpe de astúcia. Tem a ver com uma situação que aconteceu com Alexandre o Grande e o rei da Frígia, me parece. Depois eu vou até ler a história completa. Mas a ideia dessa expressão nó gúrgio é um nó, digamos assim, um nó cego que você sopra ali e ele se resolve. Então será o núcleo do porquê e para que da sua encarnação, o argumento da sua vida, que lhe dará a direção da sua aprendizagem especial. Ou seja, ele está falando que no mapa astral está o segredo da sua vida. Só que não está assim dado de graça, né? Tem um intricado, tem um labirintozinho ali que precisa ser desvendado juntamente com o astrólogo e o próprio consulente, com suas próprias experiências de vida, com o seu próprio entendimento do que ele vai ouvir do astrólogo e adicionar com aquilo que ele
já conhece, já vive da própria vida, e aí ele pode encontrar ali esse fundamento da sua própria vida, né? Então é como se fosse uma película, um filme ou um livro, ou em um livro podemos ver o argumento, né, o enredo ali, porque temos o princípio, o transcurso, o meio e o fim da história. Então, na vida humana, somos personagens da nossa própria história individual e, no transcurso da mesma, desenvolver a capacidade de observação implica converter-nos em observadores objetivos e descobrir qual é o argumento da nossa vida. E o que acontece muito é que, apesar de cada revolução solar ela ser uma revolução solar em si, ser uma história com início, meio e fim, ela também é um pedaço de uma história maior da sua vida, de algo que é uma continuidade da revolução solar anterior e é a semente para a revolução solar posterior, né? Então é como uma série, assim, né? É uma série de Netflix, etc. Então, por isso, quanto mais fazemos revoluções solares, todo ano, ano após ano, vamos aprendendo, vamos conhecendo mais a nossa história de vida, nosso filme da vida, nosso livro da nossa vida, e vamos alcançando, clareando, ampliando mais a consciência para esse argumento, esse enredo, esse fundamento da nossa vida, do que viemos fazer, né, do que viemos alcançar, do que viemos desenvolver, realizar nessa vida. Legal, né? Então é isso aí, o vídeo ficou longo, vou colocar no YouTube já. Forte abraço.